Boa noite, bem-vindos ao Alcance Mais da Alcance Curitiba. Hoje o Senhor tem com certeza uma palavra especial para o teu coração. Gostaríamos de compartilhar no Alcance Mais de hoje o texto de Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, declarando de que as nossas escolhas farão diferença na nossa vida. O texto de Mateus diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que encontram. Pai, nós queremos mais uma vez, em oração, colocar esta meditação da Tua Palavra diante do Teu Espírito Santo, sabendo que o Senhor nos fará grandes coisas. E oramos para que esta noite, ó Pai, o Senhor possa ir de encontro ao coração desses meus irmãos que estão ouvindo esta palavra, Pai, que vieram cultuar ao Senhor através deste culto. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Queridos, nós, olhando para esse texto, percebemos que em nossa caminhada cristã, nos deparamos com diversos caminhos. Inúmeras vezes não é apenas dois caminhos, como diz o texto de Mateus, mas às vezes são vários caminhos. E quando nós nos deparamos com esses caminhos, humanamente parece de difícil escolha. Porém, nós precisamos saber escolher qual o melhor caminho. E eu gostaria de compartilhar com você sobre essa questão que pode nos levar a duas situações distintas: a perdição ou a vida, a bênção ou a maldição, entre outras situações que a vida nos coloca. Precisamos então refletir um pouco mais sobre esse texto que fala de dois caminhos. O primeiro caminho relatado no texto do Evangelho de Mateus, ele fala de um caminho largo, de um caminho espaçoso, onde parece tudo mais fácil, tudo mais confortável, um caminho onde nós sentimos mais relaxados, tranquilos e ao mesmo tempo ficamos expostos ao que o mundo nos oferece. De certa forma, ao que o mundo tenta nos tragar, levando-nos muitas vezes à ruína. Por um outro lado, nós vemos esse segundo caminho, que fala de um caminho estreito, de um caminho apertado, onde na maioria das vezes ninguém quer estar. Este caminho que aparentemente parece difícil, porém nos deixa mais perto do Senhor, mais perto de Deus, nos deixa mais parecido com o nosso Senhor. E o salmista também, ele relata no Salmos 25, 4, que diz: a diferença entre esses caminhos, como nós relatamos, um leva à perdição e o outro à vida. E nós precisamos entender que só o Senhor pode nos fazer conhecer o melhor caminho. Também quando nós olhamos para um outro texto do profeta Isaías, onde fala sobre caminho, no capítulo 26 de Isaías, versículo 7, o profeta ele diz: o caminho do justo é plano, tu que és reto, nivelas a sua vereda. Percebemos aqui que quando nós caminhamos no Senhor, nas escolhas certas, nos caminhos certos que o Senhor declara na sua palavra, nós vamos ter caminhos de justiça, caminhos planos, caminho onde nós não vamos encontrar dificuldades para caminhar, porque o Senhor é conosco. Ainda que nós olhamos para nós mesmos e percebemos quão difícil é a trajetória da vida, nós sabemos que quando o Senhor é o nosso caminho, nós teremos um caminho plano, sem dificuldade, um caminho que ainda que os obstáculos apareçam, a maior dificuldade que às vezes nós encontramos somos nós mesmos para escolher entre a vontade do Senhor e a vontade nossa humana. Também o profeta Jeremias, no capítulo 6, ele relata sobre essa questão do caminho. E ele diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Às vezes há momentos na vida onde nós estamos atribulados, com dificuldades em diversas áreas da vida. Mas quando nós olhamos para esse texto do profeta Jeremias, quando ele diz: ponde-vos nos caminhos,
e vede, e perguntai pelas veredas antigas. Quando nós olhamos os caminhos, as trajetórias que nós escolhemos no percurso da vida, nós olhamos para trás, para as veredas antigas, e nós perguntamos, qual é o bom caminho? E a resposta que o profeta traz para nós, qual é o bom caminho? E ele diz, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Às vezes há momentos de tribulação, de lutas, de dificuldades, e nós olhamos para o que nós projetamos para o nosso futuro, projetamos para o nosso presente, e às vezes não entendemos porque ficamos presos às experiências que tivemos no passado, e nós precisamos aproveitar essas experiências para entender que o perfeito caminho é aquele que o Senhor projetou para nós. Quando nos deparamos com esses caminhos que a vida nos traz, ficamos diante de algumas atitudes que precisamos tomar. Diante disso, eu quero hoje basear essas atitudes no texto de Gênesis capítulo 19, versículos que vai do 15 ao 26, e gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura, onde vai falar de algumas atitudes. E a primeira que eu quero relatar é: a escolha define o nosso destino. Baseado nesse texto de Gênesis 19, a partir do versículo 15, que diz assim: ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que vocês não morram. Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando-me a vida, mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir, ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: quanto a isso estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa, refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso, a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e o fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor Deus dos céus. Ele destruiu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Amém, queridos? Quando nós nos deparamos com esse texto, nós percebemos aqui 2 pessoas. Nós percebemos aqui um homem e uma mulher. Nós percebemos aqui uma família. E nós precisamos entender que na nossa caminhada cristã, na nossa vida, na nossa trajetória, vamos passar por diversas situações. E essas situações nos mostram, às vezes, 2 caminhos, às vezes, vários caminhos. E nós precisamos escolher o melhor caminho. Nós precisamos tomar a melhor decisão. E quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler, nós vemos que Ló, ele faz aqui um questionamento. Após ele ouvir, não olhe para trás, ele diz: assim não, meu Senhor. E às vezes, em algumas situações, quando nós nos deparamos, nós olhamos para o Senhor, nós olhamos talvez para o nosso discipulador e dizemos: assim não, não é essa escolha que eu quero tomar, não é esse caminho que eu quero de trajetória para a minha vida. Mas nós precisamos entender que o Senhor sempre tem a melhor escolha, o melhor caminho para as nossas vidas, para as nossas famílias,
para os nossos negócios, para os nossos filhos. E desta forma, quando eu olho para a vida de Ló, e ele escolhe, dizendo de que ele precisava ir para um outro local. Sim, às vezes nós precisamos mudar algumas atitudes, algumas situações na nossa vida e nós não queremos. Mas diante daquilo que nós estamos passando, diante daquilo que está chegando até nós, nós precisamos escolher algo novo. Nós precisamos escolher um caminho novo para as nossas vidas. Nós precisamos escolher algo novo para as nossas famílias. E é baseado nisso que nós estamos aqui para dizer que a mulher de Ló, ela teve uma escolha diferente. Mas antes de chegar na escolha daquela mulher, Ló, ele escolhe dizer, eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena, talvez bem apertada. Uma cidade onde muitos não gostariam de estar, mas se haverá destruição sobre Sodoma e Gomorra, nos leve para lá. Permita que nós vamos até aquela cidade, que ali seja o nosso refúgio, que ali seja o lugar onde o Senhor possa permitir que nós possamos viver. E aí o anjo diz para ele, quanto a isso eu estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. E aí ele vai depressa, diz o anjo, refugie-se ali, pois eu não posso fazer nada enquanto você não estiver lá. Nós temos aqui o livre-arbítrio de escolher aquilo que é melhor para as nossas vidas, entre as nossas vontades e a vontade do Senhor para nós. Mas a escolha é nossa. Então, quando o anjo diz para ele, olha, vai lá, refugie-se naquele lugar, pois enquanto você chegar lá, eu não posso fazer nada. E Ló com a sua família, eles estão a caminho daquela cidade, e aquela cidade é chamada pelo nome de Zoar. Uma cidade que tem o seu significado de pequeno, de insignificante. Às vezes o Senhor está te levando, ou vai te levar, para um nível onde a maioria das pessoas, da sociedade, vai enxergar como algo insignificante, algo pequeno. Mas nós precisamos entender que é naquele lugar que o Senhor quer preparar algo novo para as nossas vidas. Aquela cidade, ela ficava bem na extremidade do Mar Morto, né, perto de Sodoma e Gomorra, e era uma das cidades destinada à destruição, porque ela estava ali próxima de Sodoma e Gomorra, mas ela foi poupada pela súplica de Ló. O Senhor quer usar a tua vida, através talvez de uma intercessão, de uma oração, de uma atitude, de uma escolha, de uma decisão, para que pessoas sejam livres, para que pessoas talvez sejam tocadas através daquilo que você escolheu. Ló escolheu interceder, suplicar, para que ele tivesse aquela cidade como refúgio para a vida dele. E essa cidade também entra nessa história, para que ela fosse ali não destruída, mas que fosse o refúgio de Ló. Ao mesmo tempo que Ló ele escolheu isso, né, nós vemos no versículo 26 que a sua esposa, a sua mulher, quando eles estão saindo daquela cidade de Sodoma, daquela região de Gomorra, e tem toda aquela campina verde, todo aquele lugar bonito, aquela cidade grande, né, coisas maravilhosas, confortáveis para aquele momento da vida deles. Ela olha para trás e ela vira uma estátua de sal. Nós precisamos perceber que nas nossas escolhas, nós em algum momento podemos escolher a vida e a morte. Talvez o confortável nem sempre é o melhor para nós. E aqui para a vida da mulher de Ló, quando ela olha para trás, querendo enxergar o seu passado, querendo enxergar o seu conforto, enxergar aquilo que talvez trazia ao seu coração, à sua mente, lembranças do que ela vivia. Ela morreu, ela virou aquela estátua de sal. Nesse texto, nós deparamos realmente com aquilo que nós lemos lá no começo, no Evangelho de Mateus. Nós vemos aqui, a esposa com curiosidade, né, escolheu olhar para trás, para o caminho largo, para aquilo que era confortável aos seus olhos, para ver o que acontecia. Ou seja, estava apegado ao seu conforto, à sua vida lá do passado, aquilo que estava deixando para trás. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com algo que nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida, o que nós fazemos é olhar, talvez, para aquilo que nós já tivemos de experiência. Será que aquela experiência vai me servir hoje ou amanhã? E às vezes nos apegamos àquilo. E isso faz com que nós retrocedemos, ou muitas vezes com que nós possamos parar no tempo. Mas o que Deus tem para nós hoje é algo novo,
algo que pode transformar as nossas vidas, algo que pode mudar a nossa história, vai depender de qual caminho nós vamos escolher, vai depender de qual decisão nós vamos tomar. E quando eu falei de atitudes, eu disse que nós temos algumas atitudes que podem mudar a nossa história. E uma delas é escolher o melhor para nós. Mas para escolher nós precisamos estar decididos naquilo que nós queremos. Ló, ele estava decidido em realmente viver aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E ele escolheu obedecer e não olhar para trás. Ao contrário da vida de Ló, ao contrário dele, a sua esposa escolheu olhar para trás. Olhar para aquilo que ela vivenciava. E ela acabou morrendo. Talvez nós não venhamos morrer fisicamente diante das nossas escolhas, mas nós podemos morrer espiritualmente. O casamento pode morrer, o relacionamento com os filhos pode morrer por causa das nossas escolhas, o relacionamento com os nossos pais pode morrer por causa das nossas escolhas. Mas o Senhor nos traz aqui nesta noite para nos advertir sobre qual caminho nós precisamos seguir, qual as escolhas nós precisamos tomar, e precisamos ser decididos naquilo que nós vamos escolher. Ló escolheu não olhar para trás e confiar na promessa do Senhor. A segunda atitude que percebemos é de que a decisão, ela não é de outra pessoa. A decisão sempre vai ser pessoal. Nós precisamos ter isso em mente, que o meu pai não pode escolher por mim, de que eu preciso escolher por mim mesmo aquilo que é melhor para a minha vida. Os pais orientam, dão direção, aconselham, mas na hora de escolher o caminho perfeito, o caminho que traz vida para as nossas mudanças, a decisão é nossa. E é isso que nós queremos também falar um pouco. Na história de Ló e sua esposa, a decisão foi pessoal. Enquanto Ló decidiu não olhar para trás, sua esposa decidiu ver o que acontecia pelo caminho. E ela ficou olhando para trás. A sua curiosidade, a sua desobediência levou à morte. Essa decisão parte do nosso coração. O coração de Ló estava decidido em permanecer firme no propósito, nas promessas que o Senhor tinha para ele, de levar até aquela cidade de Zoar, uma cidade pequena, insignificante, que talvez ninguém dava nada por ela naquele contexto. Mas ele decidiu obedecer, não olhar para trás e confiar que o Senhor traria salvação sobre a vida dele, da sua família naquela pequena cidade. Ao contrário, ela decidiu olhar para trás e teve a morte. A decisão do coração dela nos faz refletir em um texto da Bíblia, onde Jeremias, capítulo 17, 9, diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Que texto maravilhoso do profeta Jeremias. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Às vezes a nossa mente, o nosso coração olha para o nosso passado, olha para as nossas escolhas e parece que naquele contexto anterior, há tempos atrás, as coisas eram maravilhosas, as coisas eram boas. E de repente passamos por um período onde nós precisamos escolher a decisão correta, nós precisamos de escolher o caminho perfeito para as nossas vidas. Sejam em áreas distintas, sejam na área econômica, na área do trabalho, seja no nosso relacionamento matrimonial que pode estar não como deveria, seja no nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pais, e nós precisamos escolher um caminho que não é o do passado, onde parecia que tudo era perfeito, mas conforme nós vamos aprendendo, conforme nós vamos nos alimentando da palavra, conforme nós vamos sendo ministrados pelo Espírito Santo, nós percebemos que o nosso coração, em algumas vezes, foi um coração enganoso. Mas nesta noite, eu creio que o Senhor está ministrando ao teu coração. Eu creio que talvez a sua situação não é parecida com a vida de Ló, com a vida da sua esposa, da sua família. Mas nós podemos olhar e aproveitar essa pequena ministração e entender de que na vida tudo é parecido. Na vida as escolhas são parecidas, só muda a identidade, só muda o CPF da pessoa, só muda o endereço. Mas sabemos que a vida é feita de caminhos, ela é feita de escolhas, ela é feita de decisões. E precisamos entender que os caminhos aparentemente são mostrados de tantas formas, mas as escolhas, elas são pessoais.
E mesmo quando nós já temos as escolhas na nossa mente, no nosso coração, nós precisamos entender que a decisão, por ser pessoal, é ela que vai mudar a nossa história. Todos nós temos essa sensibilidade de ouvir o nosso coração, um coração voltado para a nossa vontade própria. E diante desta vontade própria precisamos fazer o que o salmista nos orienta. Eu gostaria nesta noite que você olhasse para dentro de si mesmo. Esquece quem está do seu lado. Esquece quem está tentando talvez te orientar de uma forma que o Espírito Santo já se revelou a você, de que não é o melhor caminho. E o salmista, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. O Senhor, nesta noite, Ele quer fazer de nós pessoas puras, que tenham a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, que o nosso coração realmente esteja voltado, não para si mesmo, mas para a vontade do Pai que está nos céus. Ele tem para nós o melhor caminho, Ele tem para nós as melhores escolhas, Ele tem para o nosso casamento, para o nosso relacionamento com os nossos filhos, Ele tem para os nossos negócios o caminho perfeito, as orientações perfeitas. Basta nos olhar para a sua palavra e entender que ali vai ter orientações para que nós possamos fazer as escolhas certas no momento certo. Se decidirmos genuinamente por essa busca, poderemos desfrutar das palavras de Ezequiel, que diz assim, no capítulo 36 e o versículo 26, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. É interessante as palavras do profeta Ezequiel, darei, ou seja, são palavras proferidas pelo Senhor através do profeta, de que Ele nos dará um coração novo. Ele fará com que aquele coração que às vezes está tendioso, está com aquele coração voltado para as coisas próprias. O Senhor trará um coração novo, um coração que será voltado para a sua vontade, para fazer as escolhas certas, para olhar para os caminhos que aparecem diante de nós, perfeitos, mas o Senhor, nos dando este coração, fará com que nós possamos vislumbrar aquilo que realmente é bom para as nossas vidas. Porém, um espírito novo em vocês. É o Senhor que vai pôr em nós um espírito novo. Um espírito onde nos dará direção, onde vai nos mostrar as escolhas certas. E vai nos dar a convicção de decidir o que o Senhor tem para nós. O texto diz, tirarei de vocês o coração de pedra. O Senhor nesta noite, Ele quer ministrar algo novo no teu coração. Aquele coração que ao mesmo tempo que quer fazer a vontade de Deus, fica voltado para as escolhas próprias, para as escolhas do passado, para as decisões do passado. Mas hoje o Senhor quer tirar esse coração de pedra e colocar algo novo, um coração de carne, um coração que sente a sua presença, um coração que realmente esteja disposto a viver tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Nós vivenciamos, irmãos, diariamente, todos os dias, caminhos a serem escolhidos. Caminhos que estão diante de nós, como esteve diante de Ló, diante da sua esposa. Eles vivenciaram momentos ali naquela cidade grande, coisas boas, desfrutaram de coisas confortáveis, realizações pessoais, creio eu. Porém, quando o Senhor ele olha para aquela cidade e não encontra ali realmente algo que traga a Ele prazer, o Senhor vem com juízo sobre aquela cidade. Mas Ele permite a família de Ló realmente ter um lugar de refúgio. E a única orientação que vem do Senhor para a vida de Ló e sua família: olha, vocês vão sair daqui, mas não olhem para trás. A pergunta nesta noite: o que o Senhor está ministrando no seu coração? Qual a área que o Senhor está falando com você? Você está pronto a olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não vou olhar para trás. Eu vou escolher aquilo que o Senhor está dirigindo para a minha vida. Eu vou tomar a decisão certa. Você vai fazer como Ló? Não olhar para trás? Crer de que
a cidade ou a oportunidade que está chegando, que está diante de você, talvez uma oportunidade pequena, como era o símbolo daquela cidade de Zoar, insignificante, pequena, aonde os olhos de todo mundo talvez jamais olhariam para ela, mas foi o refúgio para a família de Ló. Ou você vai fazer a escolha da esposa, que preferiu olhar para trás, olhar para os sentimentos do seu coração, para aquilo que ela estava deixando, ao invés de olhar para aquilo que Deus tinha de melhor para a sua vida, que era a paz, que era a segurança, que era um lugar de refúgio, que era um lugar, eu creio, de bonança, da presença de Deus sobre a vida deles. Nesta noite, quando nós olhamos e vivenciamos os caminhos que aparecem diante de nós todos os dias, a serem escolhidos, nós estamos sabendo quais as escolhas que nós vamos fazer? A pergunta é, sabendo das escolhas que vão definir nossos destinos, nós estamos colocando elas diante do Senhor? Nós estamos obedecendo aquilo que Deus tem realmente designado para nós escolher como algo correto para as nossas vidas? Eu quero dizer para você nesta noite, ninguém pode decidir por nós. As decisões são pessoais. E quando nós olhamos para o texto do início do Evangelho de Mateus, capítulo 7, e ali diz de que a porta é larga, e a porta é espaçosa, e é o caminho que conduz para a perdição. Nós percebemos que na vida, hoje, ela pode ter um caminho espaçoso, mas pode nos levar à perdição. Por um outro lado, o texto de Mateus, ele diz que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. Quando nós lemos o texto onde fala da vida de Ló e de sua esposa, de sua família, nós percebemos que as nossas escolhas e as nossas decisões são pessoais e elas podem mudar o nosso destino. Todos nós podemos agora, neste momento, estar diante de alguns caminhos que foram preparados para fazer uma escolha. Sabendo disso, a melhor decisão é escolher o que o Senhor tem para nós. Baseado nisso, o próprio Jesus Cristo nos afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. A escolha, a decisão, ela é pessoal. Os caminhos são variados. O texto que nós lemos do Evangelho de Mateus fala de dois. Fala de um caminho espaçoso, de um caminho largo, mas de um caminho que leva à perdição. Mas também ali relata de que há um caminho estreito, de um caminho difícil, de um caminho apertado, mas que este caminho nos conduz à vida eterna. Este caminho que eu tenho para você nesta noite é Jesus Cristo. Ele mesmo declarando aqui neste texto que acabamos de ler que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. A vida que você está escolhendo, talvez ela está assim, porque você escolheu o caminho errado. Mas hoje, o Senhor, Ele tem um caminho diferente para você. Ele tem algo novo para você. Você está disposto a escolher Jesus como aquele que vai dar direção para as suas escolhas. E você vai tomar a decisão certa para a sua família, para os seus negócios, para os seus filhos, para aquelas pessoas que andam com você. Você vai ter direção para elas. Você vai mostrar para elas aquilo que realmente pode mudar a vida delas, aquilo que pode trazer refúgio para a vida delas. Por que eu estou dizendo também isso neste final de mensagem? Porque Ló, ele não apenas ficou sozinho na cidade de Zoar como refúgio, mas o próprio texto diz que a única pessoa que olhou para trás foi a sua esposa, e naquele momento ela virou uma estátua de sal. A vida dela foi consumida naquele momento, por sua própria escolha, por sua própria decisão. Diante disto, o texto ali é claro. Com certeza, Ló entrou com as suas filhas na cidade de Zoar.
e encontrou refúgio, porque obedeceu, porque escolheu, porque teve a decisão de escolher o caminho certo. Nesta noite, a escolha do caminho, a decisão é única e pessoal. Por isso, eu quero te convidar a orar comigo nesta hora e acreditar que o Senhor, Ele pode não apenas te dar direção, não apenas pode te mostrar o caminho, mas Ele pode também mudar a sua história. Ele pode mudar o curso da sua vida. Basta apenas você projetar diante de todos os caminhos que estão à sua frente. Talvez são vários, ou talvez apenas 2. E você está indeciso na escolha que você vai fazer. E essa escolha também, eu não posso. A sua esposa não pode, o seu marido não pode, o seu filho não pode, o seu pai não pode, o seu patrão não pode, o seu funcionário não pode fazer por você. Apenas você, apenas eu posso fazer escolhas por esses caminhos que estão diante de nós. Por isso, que nós possamos tomar a decisão certa, de deixar Jesus entrar na nossa vida, de Jesus nos orientar através do seu Espírito Santo, para que no findar da vida, nós possamos ter um lugar de refúgio, como Ló encontrou na cidade de Zoar. Eu quero fazer 2 orações. A primeira delas é pedindo que o Senhor te oriente a buscar orientações para as suas escolhas, para que você tome a decisão certa. Pai, nós queremos pedir nesta hora que o Teu Espírito Santo nos conduza, Pai, a ter a direção certa, a ter as escolhas certas, ó Pai. E na hora de tomar a decisão que é pessoal, nós possamos tomar a decisão que o Teu Espírito Santo nos conduziu em áreas tão determinantes das nossas vidas. Por isso, Senhor, nesta noite, que o Teu filho, Tua filha que está nos ouvindo, possa, Pai, crer de que o Senhor está com ele e de que as escolhas e as decisões trarão a eles mudança de destino em nome de Jesus. O segundo convite que eu quero te fazer nesta noite, vai aparecer um QR Code na tela. E você pode, através desse QR Code, colocar a sua vida diante do Senhor Jesus. Porque nós relatamos aqui sobre caminhos, sobre escolhas que nós fazemos na vida. E essas decisões, elas são intransferíveis, são pessoais. E você pode, hoje, mudar a história da sua vida, entregando-se a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O próprio texto que nós lemos ali no Evangelho de João, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez nesses últimos dias, talvez hoje mesmo na sua mente, no seu coração que dá destino, que traz as suas escolhas, pode estar aflorindo dentro do seu coração, de que você não deve tomar essa decisão. Mas eu quero afirmar que se você escolher o caminho que é Jesus, por esta verdade que nós estamos falando hoje, você pode ter a vida eterna. Eu gostaria que você orasse comigo agora, entregando a sua vida. Ore assim: Papai querido, eu me arrependo dos meus pecados, e eu coloco a minha vida diante do Senhor, e eu creio que a partir de hoje, o Senhor me recebe em seus braços. Pai, eu oro por este teu filho que fez essa oração, que o Senhor possa arrolar, escrever este nome no livro da vida, e que ele possa, naquele dia, estar junto com o Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Queridos, obrigado por estar mais uma vez conosco aqui no Alcance Mais, da Alcance Curitiba. Fica conosco, fica sempre aqui, e o Senhor possa te abençoar, em nome de Jesus.